Olá a todos! Vejamos um resumo da unidade 3, derivadas parciais. Tá? Eu previamente já escrevi este resumo e vou ler com vocês os principais conceitos. Tá? O que trata as derivadas parciais? Elas são uma generalização, tá, das derivadas de funções de uma variável. Então, considere a função z igual a f de xy, aqui. Ela está definida no conjunto D contido em R2. Esse D é um conjunto aberto, é o domínio da função. Tá? Então, definimos a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, sendo que este ponto pertence ao conjunto D, como sendo o limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, vírgula y0, menos f de x0, y0, dividido por h, quando o meu h tende a zero. Tá? Observe, então, que na definição da derivada parcial da minha função f em relação a x, nós fazemos um incremento em x0, ou seja, somamos h ao x0 e calculamos a função neste ponto próximo aí ao ponto x0, y0. Tá? Fazemos essa diferença aqui no numerador e dividimos por h. Tá? Em seguida, aplica-se o limite. Normalmente, é necessário eliminar as indeterminações matemáticas para calcular este limite. Tá? Uma novidade neste assunto é o símbolo aqui, conhecido como del round, tá? Que é um D estilizado aqui. Analogamente, temos a definição de derivada parcial da função f em relação a y no ponto x0, y0. Tá? Neste caso, a derivada vai ser o limite de f de x0, eu mantenho o x0 fixo e faço uma perturbação no meu y0. y0 mais k, menos f de x0, y0. Divido por k e calculo esse limite. Normalmente também podem surgir indeterminações matemáticas. Tá? Uma notação alternativa, ao invés de usar o del f, del x, tá? É você escrever f índice x, x0, y0 e f índice y, x0, y0. Então, aqui são notações alternativas para as derivadas parciais da função f de primeira ordem em relação a x e y no ponto x0, y0. Recomendo que vocês vejam o exemplo 3.2 da unidade 3. Bom, da mesma maneira que se define as derivadas parciais nos pontos x0 e y0, também podemos definir as derivadas parciais em pontos arbitrários, ou seja, ponto x, y. Então, como seria a minha f índice x? Ou del f, del x? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, vírgula y, menos f de xy por h. Tá? Analogamente, a derivada parcial de f em relação a y é o del f dy, tá? Que é igual ao limite de f de x, vírgula y mais h, menos f de xy sobre k, perdão, é k, quando k tende a zero. Tá? Então, a diferença da derivada em pontos arbitrários e em pontos particulares é trocar o meu x0 e y0 por xy. Tá? No cálculo de funções de duas variáveis, que é uma generalização do cálculo 1 de uma variável, tá? As derivadas parciais. Mas, para calcular derivadas parciais, precisamos
das regras de derivação do cálculo 1. Então vamos relembrá-las aqui. Se a minha f de x é constante, a derivada f' é zero. Se a minha função f de x é x elevado a n, então a derivada f' é n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, você dá um tombo nesse n e tira uma unidade dele. Este m aqui, tá, pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional e até um número real. Tá? Então, por exemplo, o m aqui poderia ser o número π, que a derivada seria π vezes x elevado a π menos 1. Tá? Bom, se eu tiver a função 1 sobre x, tá, que é muito utilizada, aí eu já coloquei a derivada dela aqui, usando a regra anterior. A f' é menos 1 por x quadrado. Temos também, se a função é elevada a x, onde o e é a base dos logaritmos naturais, ou conhecido como número de Euler, tá? Nós temos então que a sua derivada, f' de x, ela é a vezes e elevado a ax, tá? E se f de x for logaritmo de x, lembrando que log é o ln, é o logaritmo na base e, a derivada f' de x é 1 sobre x, tá? Temos também, para funções trigonométricas, as principais é o seno e cosseno, que se f de x é seno de ax, a f' é a vezes cosseno de ax. Aqui eu utilizei indiretamente a regra da cadeia, tá? Então, derivada de seno é cosseno, mas como temos um ax lá dentro, eu também derivo ele e sai como um fator multiplicativo, tá? A derivada de cosseno de ax é f' de x igual a menos a vezes seno de ax, tá? Porque derivada de cosseno é menos seno. Também muito utilizada no cálculo 2 é a derivada da raiz quadrada. Então, se fx é a raiz quadrada de x, a f' é 1 sobre 2 raiz de x.